Prezados alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo desse curso rápido de dicas para a sua aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Conforme eu prometi no primeiro vídeo, eu, professor Thiago Pérez, venho aqui agora, nesse segundo vídeo, falar de direito penal. Então, se você nunca fez ou está indo muito mal de penal na prova, que eu espero que não, se você é meu aluno, tem que gabaritar essa coisa, hein, turma? Vamos lá! Se você está indo mal de direito penal, presta atenção, foca na parte geral. Das 6 questões da prova da OAB, turma, pelo menos 5 delas têm o hábito de ser parte geral. Então, se você estudar para valer do artigo 1º ao artigo 120 do Código Penal, a probabilidade de você das 6 fazer 4 ou 5 questões é enorme. E a questão da parte especial não é que você não vai estudar, mas com o seu conhecimento de faculdade, geralmente você acerta também a questãozinha da parte especial, que geralmente é aquela questãozinha assim, ó, faz e passa. Você entendeu? Então vamos com tudo. O nosso tema agora é fato típico. Veja, só para você ficar situado no direito penal, quando nós falamos do conceito analítico de crime, eu tenho a teoria bipartida, a teoria tripartida, aquelas teorias que classificam o crime como sendo fato típico, antijurídico e culpável para a teoria tripartida. E acredite, a maioria das questões do exame da Ordem dos Advogados do Brasil estão aqui. Estão exatamente no estudo aprofundado do fato típico, da antijuridicidade e da culpabilidade. Então, nessas dicas rápidas, eu vou tentar abordar o maior número de informações possíveis desses elementos do conceito analítico de crime. E hoje eu começo estudando o primeiro elemento, que é o fato típico, que sem dúvida nenhuma, dos 3 elementos do conceito analítico, é o elemento onde a OAB mais foca as suas questões. Então, para quem não sabe, o fato típico é o primeiro elemento do conceito analítico de crime. E como regra, o fato típico é formado por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Toma nota! Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E hoje eu começo a analisar o primeiro elemento do fato típico, que é exatamente a conduta. Senhores, decore e entenda o conceito de conduta. Nesse primeiro vídeo de direito penal, eu não vou conseguir analisar todo o conceito de conduta. Eu vou dividir o conceito em 3 partes. Então, nos próximos vídeos, eu vou analisando parte a parte do conceito de conduta e depois, posteriormente, os demais elementos do fato típico. Mas eu tenho certeza que se você for analisando parte a parte e memorizando o conceito de conduta, não tem para ninguém. No final do vídeo, resolvo 2 questões, provando que se você aprender, já era. Tamo junto, sabe aonde? Na segunda fase. Então vamos lá. Conduta, decore, é toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Vou repetir. Conduta é toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Então vamos entender. Primeira parte do conceito de conduta. Conduta é toda ação ou omissão humana. Primeira informação. Só pessoa humana comete crime. Eu sempre brinco. O pitbull escapa, come a cabeça da criança. É o pitbull que vai sentar no banco dos réus? Não! Porque só pessoa humana pratica conduta penalmente relevante. Então, conduta é toda ação ou omissão humana. Mas vamos falar um pouquinho de ação ou omissão. Ação, senhores, é muito fácil de entender. A ação é um fazer, é um agir. Veja, você dá um tiro na minha cabeça. Você está praticando um homicídio através do quê? De qual conduta? Uma conduta comissiva. Muito bem, olha a informação. Crime comissivo é quando o réu tem uma ação o quê? Uma ação positiva. Então a ação foi o quê? Positiva significa que o crime é comissivo. Mas o crime também pode ser praticado através de qual conduta? Uma conduta omissiva. A omissão, que nada mais é que não fazer aquilo que a lei determina. O professor Damásio fala em sua obra que do nada nada surge. Então por que eu puno o crime
crime omissivo? Exatamente porque a lei impõe ao réu um dever do quê? De agir. E nesse caso, se eu não ajo, eu estou contrariando a lei. E se eu estou contrariando a lei, significa que eu estou o quê? Praticando, nesse caso, um crime. Então veja, para você saber se o crime é comissivo ou omissivo, olha o comando da lei. Se você olhar o comando da lei e a lei fala para você, não faça, significa que para você cometer o crime, você tem que fazer. Então o crime é comissivo, porque exige uma ação humana para você praticar o delito. Se o comando da lei é faça, veja, se o comando da lei é réu, haja, significa que para você praticar o crime, você não age. Você, para contrariar a lei, não deve agir. Logo, esse crime ele é o quê? Omissivo, porque a lei impõe um dever legal. Qual é o dever legal? Agir nesse caso, tá? Então veja só, matar alguém, qual é o comando da lei? Não mate. Então o crime de homicídio é um crime comissivo, porque para matar alguém você tem que ter uma ação. Veja o 135 do Código Penal, omissão de socorro. Deixar de prestar socorro, qual é o comando da lei? Réu, faça. Então significa que se você não prestar o socorro, você está contrariando a lei e está praticando o crime omissivo. Professor, é tão fácil assim? Por que a OAB pergunta? Porque aqui tem uma pegadinha. A pegadinha é no crime omissivo. Olha só, o crime omissivo, que você já viu o conceito, crime omissivo é aquele que a lei impõe ao réu o dever de agir. Então veja só, o crime omissivo, ele se subdivide em duas espécies. O crime omissivo, ele pode ser omissivo próprio e omissivo impróprio, senhores. Veja, o crime omissivo próprio, também chamado de omissivo puro, é aquele simplesmente que a lei impõe ao réu o dever de agir. Fala-se do resultado? Não fala-se do resultado. Porque, olha só, nos crimes omissivos puros, geralmente o resultado naturalístico não necessita ocorrer, porque geralmente são crimes de mera conduta. Veja, quando a lei simplesmente impõe ao réu o dever de agir, sem fazer menção a resultado, esse crime é omissivo próprio. Logo, ele não admite tentativa. O exemplo é o artigo 135 do Código Penal. Crime omissivo próprio. Ou você age ou você não age. Ou você presta o socorro e não tem crime, ou você deixa de prestar e o crime já está configurado. Mas professor, outra pessoa vem e socorre depois de mim. Não interessa. Não interessa se a pessoa vem a óbito com um acidente. Não interessa. O crime já estará, o que, senhores? Consumado. Porque o crime omissivo próprio não admite tentativa. Mas o problema é o crime omissivo impróprio. É isso que o aluno tem dificuldade de entender. Porque o crime omissivo impróprio é aquele que a lei obriga o réu a agir. Ou seja, impõe um dever do réu de agir. Só que a lei também impõe o dever do réu evitar o resultado. Olha a diferença. Evitar o resultado quando possível de ser evitado. Veja, os crimes omissivos impróprios, eles são crimes materiais, porque a lei impõe o dever do réu agir e de evitar o resultado quando for possível de ser evitado. E aí você está pensando, exemplo de crime omissivo impróprio. Veja, se você está procurando um crime omissivo impróprio, veja, é muito simples. Aprende uma coisa. Sinônimo de crime omissivo impróprio, sinônimo de crime omissivo impróprio é crime comissivo por omissão. Como é que é? Essa palavra você decorou, escreveu na sua provinha da faculdade e não entendeu até hoje. É por isso que você não passou ainda. Então vamos lá, ó. Crime comissivo por omissão é sinônimo de omissivo impróprio. Por quê? Todo crime comissivo pode ser omissivo impróprio, desde que o réu tenha o dever de agir, de evitar o resultado quando possível de ser evitado. E aqui está a chave do sucesso. Quem tem o dever de agir e de evitar o resultado quando possível de ser evitado? As pessoas que estão elencadas no artigo, atenção, ó, decore no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Então é o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal
que fala pra gente quem tem o dever de agir e de evitar o resultado quando possível de ser evitado. E eu vou ler mentalmente o artigo com você. Quem tem o dever de agir e de evitar o resultado quando possível de ser evitado? A linha A, do 13, parágrafo 2º. Quem tem o dever de cuidado, proteção e vigilância. A linha B, quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. E a linha C, quem, com o seu comportamento anterior, criou a situação de risco. Quem, com seu comportamento anterior, criou a situação de risco. Então veja, senhores, casos midiáticos. Veja, lá em Ribeirão Preto, quem matou o menino Joaquim foi o padrasto. Mas quem está preso junto com o padrasto? A mãe. Mas professor, o que a mãe fez? Exatamente, ela não teve nenhuma conduta comissiva. A conduta dela foi omissiva. Então você quer me dizer que ela está presa por abandono? Não. Por omissão de socorro? Não. Qual foi o resultado que o menino foi vítima? Morte, homicídio. Ah, sabe qual é o crime que essa moça está presa, está respondendo? Por homicídio. Por que por homicídio? Porque ela não é mãe, então ela tem o dever de cuidado, proteção e vigilância. E ficou comprovado até agora, durante as investigações, que ela sabia dos maltratos, então ela poderia ter evitado o resultado. E se ela poderia evitar e não evitou, qual é o crime que ela responde? Pelo resultado que ocorreu. O resultado não foi a morte, então ela está presa por homicídio. Homicídio na forma omissiva imprópria. Mas e se esse menino tivesse sido achado com vida? Qual seria o crime dessa mãe? Tentativa de homicídio. Porque, marque, o crime omissivo impróprio admite tentativa. Então, olha as informações que eu te dei. Omissivo próprio não admite tentativa. Omissivo impróprio admite tentativa. Porque se o omissivo impróprio exige a ocorrência do resultado, logo, se o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente, artigo 14, inciso 2 do Código Penal, o crime é o quê? Tentado. Então o crime omissivo impróprio admite tentativa. De tudo que a gente estudou aqui agora, se você não entendeu, volta o vídeo, olha a vantagem. Quantas vezes você quiser, você está aí no seu conforto do seu lar, agradeço. Se você está assistindo, eu tenho certeza que você vai passar. Volte, escute, me mande e-mail se for necessário, mas não desista dessa questão, porque essa questão é corriqueira demais na prova da OAB. E eu vou te mostrar duas questões exatamente sobre fato típico, mais precisamente sobre conduta, mais precisamente ainda sobre a primeira parte da conduta, que a conduta é toda ação ou omissão humana. Então vamos fazer comigo, ó. Exame 14, eu vou ler com você, ó. Isadora, mãe da adolescente Larissa, de 12 anos, saiu um pouco mais cedo do trabalho e ao chegar à sua casa, da janela da sala, vê seu companheiro, olha que vagabundo, o Frederico, mantendo relações sexuais com sua filha no sofá. Chocada com a cena, ela não teve qualquer reação. Não tendo sido vista por ambos, Isadora decidiu, a partir de então, chegar à sua residência naquele mesmo horário e verificou que o fato se repetia por semanas. Isadora tinha, atenção, efetiva ciência dos abusos perpetrados por Frederico, porém, muito apaixonada por ele, nada fez. Assim, Isadora, sabendo dos abusos cometidos por seu companheiro contra sua filha, deixa de agir para impedi-los. Nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido por Isadora, letra A, ele é omissivo próprio? Não é omissivo próprio. Porque se ela tem o dever de agir e de evitar o resultado quando possível de ser evitado, por força do artigo 13, parágrafo 2º, da linha A, ele é omissivo o quê? Impróprio. Então, não é omissivo próprio. Ele é comissivo? Também não. Ela está participando da festinha? Não. Então não é simplesmente comissivo, porque a conduta da Isadora é o quê? Omissiva. É omissivo por comissão. Olha como a prova foi ordinária, ela trocou. A omissão imprópria é sinônimo de crime comissivo por omissão. E a OAB colocou na alternativa, olha lá, ó, omissivo por comissão. Inverteu as palavras, errado também. Sobrou a certa, professor. Qual é a certa? É exatamente a alternativa crime omissivo impróprio. O crime é omissivo impróprio. Perfeito, turma. E aí, para a gente finalizar a nossa dica rápida, olha só, exame, senhores, 12.
Odete, ela é diretora de um orfanato municipal, responsável por 80 meninas em idade de 2 a 11 anos. Olha a idade das vítimas, 2 a 11 anos. Certo dia, a Odete vê Elizabeth, uma das criadoras contratadas pela prefeitura para trabalhar na instituição, praticar ato libidinoso com Poliana. Olha que absurdo, criança de 9 anos, que ali estava abrigada. Mesmo enjoada pela situação que presenciava, Odete achou melhor não intervir, porque não desejava criar problemas para si. Nesse caso, tendo com base apenas as informações escritas, assinale a correta. Veja, a diretora, ela de outra forma, assume a responsabilidade de evitar o resultado quando ela assume o cargo de diretora. Ela, por ser diretora, ela também tem cuidado. Ela também tem dever de cuidado, turma, proteção e vigilância dessas meninas. Logo, ó, o crime de novo, homicídio impróprio. Então veja as alternativas. Odete não pode ser responsabilizada penalmente, embora possa ser no âmbito civil administrativo? Claro que não, absurdo. Odete é criminosa, assim como essa sem vergonha dessa professora, que tem o nome aqui, deixa eu ver o nome dessa ordinária. O nome dela é Elizabeth. Veja, letra B, Odete pode ser responsabilizada pelo crime do artigo 244A do ECA, que se diz submeter criança ou adolescente, como os tais definidos no caput do artigo 2º dessa lei, a prostituição ou exploração sexual. Esse é o crime da Odete? Não. Alternativa C, Odete pode ser responsabilizada pelo crime de estupro de vulnerável, do artigo 217A do Código Penal. Certo ou errado? A C de casa é a certa. O crime da Odete é estupro de vulnerável. Por quê? Se ela tinha o dever de agir e evitar o resultado, e ficou provado que ela poderia ter evitado o abuso sexual e ela não evitou, pelo fato de ela estar no 13 parágrafo 2º do Código Penal, ela vai responder pelo resultado. Qual foi o resultado? Estupro de vulnerável. Qual é o crime da Odete? Estupro de vulnerável na forma homicídio imprópria. Essa é a resposta correta. Mas como com errado eu também te ensino, vamos ler a alternativa D. Odete pode ser responsabilizada pelo crime de omissão de socorro. Não, turma, não é omissão de socorro. Nesse caso, se ela tem o dever de agir e de evitar o resultado, porque está lá no 13 parágrafo 2º, a omissão dela não é própria, senhores. A omissão dela é imprópria. Então a única alternativa correta é a alternativa C de casa. Turma, vamos estudar que ainda dá tempo e você vai ser aprovado. Fica com Deus e até o terceiro vídeo que vai ser processo penal. Até mais!